Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Dayana, professora de História. Quem não me conhece, quem não é meu aluno, que está me assistindo pela primeira vez aqui no canal, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube e também minha casa. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que é o conteúdo que eu estou trabalhando com o meu nono ano. E nós precisamos primeiramente entender o que é que estava acontecendo na Europa nesse período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Porque esse conflito ele não acontece do nada. Né? Algo ocorreu no contexto histórico, propriamente dito, falando, né, para que as questões se acirrassem entre os países que se envolveram nesse conflito, que em primeiro momento foi um conflito focado na Europa, regionalizado na Europa, e depois ele foi se expandindo e levando outros países a participar deles. Então, tornando realmente um conflito de proporções mundiais, uma guerra mundial. Bom, então nesse período, entre o século XIX e o século XX, a Europa estava vivendo o período da Belle Époque, que é então um período de grande desenvolvimento econômico e também cultural. Então era um período teoricamente assim tranquilo, próspero, né, que várias inovações estavam ocorrendo, tanto na área tecnológica, quanto também na área das belas artes. Né? Então, tanto que o próprio nome Belle Époque ele diz respeito a isso, às belas artes, a bela época. Então foi um período que a arte floresceu, a indústria cinematográfica, né? Então os filmes eram bastante produzidos, o cinema estava muito em ascensão nessa época. E a gente vai ter na Europa um período de uma falsa paz, que é chamado de paz armada. Então, aparentemente, o continente europeu ele estava em paz. As pessoas, né, as nações, elas estavam sem nenhum conflito no momento. Mas essa paz por trás, né, escondia uma guerra armamentista, uma corrida armamentista, mais propriamente dizendo. Então esses países eles estavam empolgados com as novas inovações, não, né, Débora? Com as inovações na área tecnológica armamentista. Então vários países queriam ter os melhores armamentos da época. Então a gente vai ver nesse conflito, na Primeira Guerra Mundial, a utilização de metralhadoras, de aviões, de submarinos. Então são novidades para a época que nas guerras anteriores, né, ainda não existiam. Então esses países eles começam a se armar, começam essa corrida armamentista, se armando e também instituindo o serviço militar obrigatório. Outro contexto importante da gente lembrar é que em 1871 a Alemanha tinha recém passado por uma unificação tardia do território. Então foi a Itália e a Alemanha foram um dos últimos países a se unificar na Europa, né? Então se tornaram um Estado nacional, um país, uma nação como nós conhecemos hoje. E após esse processo de unificação, esses dois países, principalmente a Alemanha, estava numa corrida para se fortalecer, para ter uma posição frente aos outros países, para conseguir também colônias no continente africano e disputando essas colônias com outros países que também queriam sua fatia no continente, como a França e a Inglaterra, por exemplo. Então as tensões entre esses países já começam a se acirrar por conta disso, né? A conquista de territórios, de colônias no continente africano. A Alemanha ela estava se fortalecendo bastante com o crescimento industrial. Então começa a fazer frente também à Inglaterra, à Grã-Bretanha, que foi o primeiro país a se industrializar na Europa e tinha também a sua indústria muito fortalecida. Então a Alemanha ela vai entrar como um rival econômico, certo? E o conflito com a França se dá por conta de uma atitude revanchista da França contra a Alemanha por ter perdido territórios, os territórios da Alsácia e da Lorena, para a Alemanha no conflito da Guerra Franco-Prussiana. Então, esses territórios que haviam sido perdidos eram territórios ricos em carvão e ferro, e para a França eram territórios estratégicos, né, também para o seu desenvolvimento industrial. E eles queriam a retomada desse território. Ok, então entendemos esse contexto até aqui. Um contexto de corrida armamentista, é uma falsa sensação de paz, proporcionada também pela Belle Époque, né, as grandes manifestações artísticas se desenvolvendo,
e o conflito entre esses três países a princípio, tá? França, Inglaterra, Grã-Bretanha e Alemanha. Quem tem dificuldade de diferenciar Grã-Bretanha, Inglaterra, Reino Unido, eu já vou deixar uma dica aqui. Corre lá no meu Instagram, professora Daiana Soria, que eu fiz um post lá um tempo atrás explicando certinho a diferença entre a Grã-Bretanha e o Reino Unido. Então, quem tiver essa dúvida, já se liga lá. Olha lá, então nós temos também 3 projetos em curso. 3 projetos para a unificação de territórios e a formação de impérios. Quais são esses projetos? O projeto da Grande Sérvia, do pan-eslavismo e do pan-germanismo. Vamos explicar então para vocês entenderem. O projeto da Grande Sérvia visava reunir todos os povos eslavos da região dos Balcãs, sobre ali se fortalecendo contra uma dominação austríaca e turca que rolava na época, certo? O pan-eslavismo era um outro projeto. Esse projeto do pan-eslavismo era um projeto de uma formação de um Estado russo. E esse Estado russo, ele então uniria todos os povos eslavos do Oriente, da Europa Oriental, sob o comando, sob o domínio do Estado russo. E o pan-germanismo seria a formação de um grande Estado, um Estado único, liderado pela Alemanha, onde, né, todos os povos germanos se reuniriam. Então, nós temos esses 3 projetos em desenvolvimento, né, em cogitações. A Grande Sérvia, o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Com esse crescimento dessas acirrações, não sei se está certo falar dessa maneira, mas enfim, com o crescimento dos conflitos, desse clima de conflitos entre os países, 2 blocos vão se unir. Então, nós temos 2 blocos formados. Meus alunos ficam com bastante dúvida, eu sei que tem mais gente que fica com dúvida, porque são muitos países e vários nomes. Então, vamos diferenciar. De um lado, aqui, nós temos a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança. Na Tríplice Aliança, nós vamos localizar aqui o Império Alemão, Tríplice Aliança, Império Alemão, lembra disso? O Império Austro-Húngaro e a Itália, que depois vai cair fora. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente. Tríplice Entente. A Rússia, a França, a Grã-Bretanha, a princípio, certo? E aí depois vão entrando outros países, vários países, para participar desse bloco contra a Alemanha, na Tríplice Aliança. Não precisa lembrar de todos esses países, são muitos, eu sei. Mas vocês têm que lembrar os principais que vão se confrontar ali diretamente, tá? Então, nós temos Rússia, França, Grã-Bretanha, no começo. Após o início do conflito, a Itália, que estava aqui, vai, pular para o lado da Tríplice Entente. Vou explicar mais pra frente por quê, o que foi que aconteceu, tá? Do lado da Tríplice Entente, vão entrar também Portugal, Japão, África do Sul, o Brasil. O Brasil vai mandar alguns médicos, alguns soldados, suprimentos, né, para ajudar na guerra do lado da Tríplice Entente. E, por último, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos vai entrar, né? Até um certo momento, os Estados Unidos participavam somente fornecendo suprimentos, armas, munição, e em determinado momento, os seus navios vão ser torpedeados, vão ser atacados por... Os seus navios, eles vão ser atacados por submarinos alemães, que justamente não queriam que aqueles navios com suprimentos, armamentos e tal, chegasse para os inimigos, para os aliados da Entente, certo? Então, os Estados Unidos, a partir desse momento, vai declarar guerra à Alemanha. Lá no finalzinho já do conflito, depois que a Rússia já tinha saído, aí os Estados Unidos vai entrar e vai ser crucial, sim, para definir o conflito, tá? E depois a gente vai ver também mais pra frente como isso fortaleceu os Estados Unidos, porque apesar dele ter participado de uma guerra, ele não teve nenhum conflito no seu território, não saiu perdendo nada, não saiu devendo, muito pelo contrário, ele saiu como credor dos países europeus, tanto dos vencedores quanto dos derrotados.
e a economia norte-americana vai se favorecer muito por conta disso, ok? Então, beleza. Entendemos até aqui, né? Contexto histórico, formação dos dois blocos criados. Tríplice Aliança, Tríplice Entente. Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e no começo a Itália, que eu vou explicar agora por que saiu. E do outro lado nós temos a Tríplice Entente, que não ficou no tríplice, né? Surgiram, anexaram vários outros países nesse bloco aqui. Mas no começo, Rússia, Grã-Bretanha e França. Vão entrar depois também Portugal, Japão, África do Sul, Brasil, Estados Unidos. Por que a Itália decidiu sair? A Itália vai alegar que não tinha decidido entrar ao lado da Tríplice Aliança por conta própria, que ela não tinha tido a liberdade de escolha de entrar ao lado da Tríplice Aliança nesse conflito, que ela foi empurrada, né, foi colocada ali sem a consulta dela pelo Império Alemão e pelo Império Austro-Húngaro. E também a Itália ela tinha acordos comerciais com a França e com a Grã-Bretanha. E esses países vão pressionar a Itália para que ela saia do outro bloco, né, e se junte à Tríplice Entente. Dessa maneira, a Itália vai começar a se sentir pressionada e aí vai receber promessas de conseguir territórios, conseguir colônias no continente africano. Então, esses territórios que foram prometidos para a Itália acabaram levando esse país a se retirar da guerra, virou a casaca, como dizem, né? Virou a casaca, abandonou a Tríplice Aliança e ficou quietinho lá no canto dela, ok? Nós vamos ver lá na frente, no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, que essas promessas elas não vão ser cumpridas e isso vai ser um fator a mais para causar o revanchismo que nós vamos ver na Segunda Guerra Mundial, tanto da Alemanha quanto da Itália, ok? Então, como nós vimos, havia um projeto para organizar, para unir os povos eslavos, que é o projeto da Grande Sérvia, unir esses povos eslavos da região dos Balcãs contra a dominação austríaca e a dominação turca do Império Otomano. Então, dá uma olhadinha aqui na imagem. Eu vou mostrar assim, porque a professora é meio poia e não sabe colocar a imagem quando edita o vídeo. Eu tentei e não consegui. Então, vai aqui, tá? Então, ó, tá vendo essa região aqui? No livro de vocês é a página 280. Quem tiver com o livro, olha aí que vai ficar melhor, né? Então, nós estamos vendo aqui o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. Essa região aqui era a região que estava, né, em conflito, que estava lutando pela sua independência. Então, nós vamos ver esses povos balcãs se organizando para se tornarem independentes do Império Austro-Húngaro. E a Rússia, ela vai entrar ao lado desses países, né, desses pequenos estados, contra a dominação turca e contra também a Áustria-Hungria, ok? Em 1878, vai ser assinado o Tratado de Berlim. Esse Tratado de Berlim vai vir para resolver esse processo de luta de independência nessa região. Então, os países, deixa eu ver se encontro aqui, Montenegro, Sérvia e Romênia, bem aqui no cantinho, ó, Montenegro, Sérvia e Romênia, eles vão se tornar independentes. Então, eles vão conseguir sua independência em 1878. Porém, a Bósnia e Herzegovina, ela vai continuar pertencendo ao território do Império Turco-Otomano, fugiu o nome. Vai continuar pertencente ao Império Turco-Otomano, porém sendo administrada pelo Império Austríaco, pelo Império Austro-Húngaro. A Sérvia queria anexar o território da Bósnia ao seu território. Então, queria se unificar e tornar-se um país só, ok? Então, esse era o outro caldo quente que estava fervendo ali a ponto de entornar. E esse caldo entorna, né, esse caldeirão fervente, ele vira quando? Né? Ele vira e solta lava para todo lado quando? No dia 28 de junho de 1914. O que rolou? O arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado. Quem era o arquiduque Francisco Ferdinando? Ele era ninguém menos que o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Onde é que o Francisco Ferdinando foi assassinado? Olha que azar.
lá em Sarajevo, capital da Bósnia. Então vamos lembrar o que aconteceu com a Bósnia. A Bósnia não conseguiu sua independência, passou a ser administrada pelo Império Austro-Húngaro, mas a gente sabe que ela estava lutando pela independência e que a Sérvia queria que a Bósnia se tornasse independente, mas se aliasse a ela, se tornassem, né, uma coisa só, um estado só. Então lá, no dia 28 de junho, o Francisco Ferdinando estava dando um passeio com a sua esposa, lá na capital da Bósnia, lá em Sarajevo, quando ele foi assassinado por um integrante do grupo chamado Mão Negra. Era um militante desse grupo que lutava pelo projeto da Grande Sérvia, que a gente viu lá atrás. Então esse menino matou o herdeiro do trono e por conta disso gerou um conflito gigante. O que rolou nesse conflito? Vamos ver. Com o assassinato do Francisco Ferdinando por esse militante que lutava pelo projeto da Grande Sérvia, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, vai fazer uma série de exigências à Sérvia e essas exigências elas não vão ser acatadas na íntegra, tá? Eu sei que vocês são curiosos, então eu já trouxe essas exigências aqui para vocês. Foram 10 exigências, a Sérvia se recusou apenas a acatar uma delas, alegando que isso influenciaria na sua soberania nacional. Vamos lá. Então, a primeira, suprimir qualquer publicação que incite o ódio e a desobediência à monarquia austríaca. 2. Dissolver imediatamente a sociedade Nordna Obrana e proceder do mesmo modo contra outras sociedades engajadas na propaganda anti-Áustria. 3. Eliminar das instituições públicas sérvias quaisquer aspectos que sirvam para fomentar a propaganda anti-Áustria. 4. Remover do serviço militar todos os oficiais ligados à propaganda anti-Áustria, oficiais que deverão ter seus nomes dados ao governo do Império Austro-Húngaro. 5. Aceitar a colaboração de organizações do governo austro-húngaro na supressão de movimentos subversivos direcionados contra a integridade territorial da monarquia. 6. Esse foi o ponto que a Sérvia não aceitou. Iniciar uma investigação judicial contra os cúmplices da conspiração de 28 de junho que estavam em território sérvio, com órgãos delegados pelo governo austro-húngaro fazendo parte da investigação. A Sérvia não vai acatar esse ponto, alegando que feria sua soberania nacional. 7. Prender imediatamente o Major Vojislav Tanković e o oficial sérvio Milan Ciganović, comprometidos pelas investigações preliminares empreendidas pela Áustria-Hungria. 8. Providenciar por meio de efetivas medidas a cooperação da Sérvia contra o tráfico ilegal de armas e explosivos através da fronteira. 9. Fornecer à Áustria-Hungria explicações sobre declarações de altos oficiais sérvios, tanto na Sérvia quanto no exterior, que expressaram hostilidade com o Império Austro-Húngaro. E 10. Notificar a Áustria-Hungria sem demora a execução dessas medidas. Então, como ela se negou a cumprir uma das medidas, não aceitou as 10 medidas na íntegra, a Áustria-Hungria acabou declarando guerra à Sérvia. Isso no dia 28 de julho, certo? Nesse rebuliço todo, né, foi declarado guerra, como é que vão se organizar? Então, lembra que a gente já tinha aqueles dois blocos. A Alemanha vai apoiar a Áustria, certo? O bloco da Tríplice, quem lembra? Aliança, a Alemanha e a Áustria, né? O Império Alemão e o Império Austro-Húngaro vão se organizar. A Rússia vai apoiar a Sérvia, no outro bloco. Vários países vão entrar no conflito, levando então, né, um conflito de proporções globais. No início do conflito, nós vamos ter o fortalecimento da frente ocidental, que vai ser a Alemanha tentando invadir o território francês. Lembrar que a gente tinha aquele conflito entre a Alemanha e a França querendo a retomada dos seus territórios e a Alemanha vai resolver atacar a França. Então a Alemanha ataca a França, obrigando a França a entrar no conflito no lado da Tríplice Entente, certo? A Alemanha tenta invadir a França pelo território da Bélgica e de Luxemburgo. As tropas belgas vão acabar retardando um pouco o avanço da tropa alemã e com isso a França vai conseguir se organizar, vai conseguir se fortalecer, se reorganizar para lutar contra a Alemanha. Então, como a gente disse lá no começo, como eu disse para vocês,
essa guerra, né, ela foi um conflito diferente por conta das tecnologias que foram utilizadas, que até então não eram utilizadas, não faziam parte dos conflitos. Os meus alunos assistiram o filme Flyboys, que eu passei o trabalhinho para eles. Quem está me assistindo que não é meu aluno, se tiver interesse de assistir esse filme, ele é bem legal. Existem vários outros que falam também sobre os aviadores da Primeira Guerra Mundial. Inclusive saiu um recente, eu ainda não assisti, que é o 1917, que mostra também o conflito e o uso desses aviões pelas tropas, tanto as tropas da Aliança quanto as tropas da Entente. E nesse conflito a gente vai ver também uma nova metodologia de guerra, né? Uma inovação nas guerras, que é a guerra de trincheira. Então essas guerras estáticas, né, que hoje são mais comuns. Trincheira, né, o próprio nome já diz. As tropas cavavam valas no chão, umas de frente às outras, com um território no meio, que seria o território de ninguém. Então aquele território que fica vago entre essas duas tropas e que, de repente, em algum momento, como a gente viu no livro, eu vou chegar lá depois, em algum momento onde é declarado um momento de paz ali temporário, né, é onde essas tropas elas acabam tendo algum contato, tá? Mas fora esse momento específico, essas tropas elas ficam dentro das valas, cada uma do seu ladinho, esperando o momento certo de atacar e tentar ir tomando um pouquinho mais do território. Então, guerra de trincheiras. A Grã-Bretanha ela vai impor um bloqueio naval à Alemanha. A Alemanha não tem entrada para o mar direto, ela, né, os alimentos, os mantimentos, as armas, tudo que viesse de fora deveria chegar pelo mar, pela Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha vai impor um bloqueio continental muito forte, proibindo a chegada de suprimentos de matéria-prima para a indústria de guerra. Então, a Alemanha vai acabar sendo prejudicada por conta disso e ter seu poder aos poucos diminuído. Já na frente oriental, nós vamos ter o conflito entre a Alemanha e a Rússia. A Rússia, nesse período, era um grande império governada pelo czar, né? Então era um sistema czarista. Nesse período, nós temos também o agravamento da situação da população, a situação dos camponeses, que estavam na miséria, passando fome, reivindicando seus direitos, direitos como trabalhadores, como operários. Muitos homens vão para a guerra, vão morrer na guerra. As mulheres acabam assumindo o posto desses homens no mercado de trabalho, nas indústrias. E aí, a gente vai ver nos próximos capítulos, né, dessa unidade, isso acaba levando a também um período ali conturbado dentro da Rússia, que vai se encaminhar para a Revolução Russa, para a derrubada do sistema czarista e a morte do czar e da sua família. Toda a família do czar vai ser morta. Então, a Rússia ela acaba se retirando da guerra por conta desse conflito, né, que rola lá, a Revolução Russa. A Rússia sai da guerra. A Alemanha ela vai concentrar suas forças, então, na frente ocidental. Antes da gente entrar ali já quase nos finalmente, né, falando sobre a entrada dos Estados Unidos na guerra, é importante a gente também lembrar da participação do continente africano, de vários países do continente africano, que acabam sendo um pouco esquecidos quando a gente fala desses conflitos. Então nós temos que lembrar que esses países europeus envolvidos na guerra todos tinham colônias na África, Portugal, Inglaterra, França, a própria Alemanha. Então esses países eles também vão ter participação nesses conflitos e muitos africanos eles vão participar, eles vão acabar indo para a guerra. 2,5 milhões de africanos vão lutar ou na África, no próprio solo africano, ou na Europa. Muitos dessas pessoas, né, desses soldados, eles vão se alistar por vontade própria, mas também muitos vão ser recrutados de maneira forçada, principalmente nas colônias francesas de Mali e Argélia. Eles foram forçados a se alistar. Nas guerras, eles participavam ou como soldados direto ou como carregadores. E muitos deles, obviamente, vão morrer. Então, vai causar também um grande impacto populacional no continente africano. Como eu disse, os Estados Unidos ele tinha uma participação no conflito, a participação inicial, que favorecia a sua economia, porque ele participou
fornecendo suprimentos, armamentos, dinheiro à tríplice entente, buscando barrar o crescimento da Alemanha. Então, também os Estados Unidos eles também tinham interesse de diminuir a potência que estava se formando, né, de barrar esse crescimento da Alemanha. E aí, como eu falei para vocês, esses navios que levavam suprimentos dos Estados Unidos para a Europa vai ser bombardeado, vai ser atacado por submarinos alemães, isso em 1917. Então, com esse ataque, os Estados Unidos ele acaba declarando guerra à Alemanha. E após várias vitórias dessas tropas norte-americanas contra as tropas alemãs, a Alemanha ela vai acabar recuando, isso em 9 de novembro de 1918, e o rei Guilherme II ele vai abdicar do trono. Assinado então o Tratado de Versalhes, onde a Alemanha vai ser obrigada a uma série de exigências dos países vencedores, das nações vencedoras, devolver a Alsácia e Lorena à França, indenizar os países vencedores, ceder as suas colônias na África e ceder acesso ao mar à Polônia, o chamado Corredor Polonês. Então, a Alemanha, após o conflito, ela estava totalmente destruída, com muitas mortes, também o seu território diminuiu, a sua população masculina diminuiu, principalmente a masculina, né, que eram as pessoas que iam para a guerra, mas óbvio que muitos civis também morreram nos ataques. E após todo esse conflito, o país ainda sai com uma série de medidas que prejudicariam ainda mais a sua economia. Então, ela vai sair destruída, em crise econômica, uma crise democrática, porque a população vai começar a se questionar sobre qual seria o regime ideal, né, que fortaleceria a nação a partir de então. E isso leva à ascensão de regimes totalitários, que a gente vai ver no conflito da Segunda Guerra Mundial. Outros pontos positivos que vão se iniciar com a Primeira Guerra Mundial é a luta pelo sufrágio feminino. Então, muitas mulheres, muitos movimentos feministas surgindo e se fortalecendo antes da guerra e após a guerra também. Nós vamos ver na Revolução Russa a participação das mulheres, uma participação bem importante para o início da revolução, do processo revolucionário, o pontapé. E os Estados Unidos, como eu falei, vai passar por um período de grande prosperidade econômica, porque vai sair totalmente fortalecido desse conflito, vai sair como credor dos países europeus, então emprestando dinheiro, fornecendo recursos, fornecendo alimento. Isso vai fortalecer e muito a economia norte-americana, tornando os Estados Unidos a grande potência que nós conhecemos hoje. Claro que depois vai ter a crise de 1929 e tal, mas isso é assunto para outro vídeo. E como eu disse, a África ela vai ter uma redução populacional masculina muito grande, muitas pessoas morreram, muitos soldados morreram, vai passar também por uma reorganização territorial por conta da perda das colônias da Alemanha, e também vai começar a se formar movimentos com uma visão nacionalista, então uma visão contra a dominação imperialista dos países europeus, que lá na frente a gente vai estudar também, vai levar ao processo de descolonização da África. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro, que tenham entendido. Caso não tenha entendido, chama a prof, deixa comentário, chama no Google Class. Enfim, gente, o que não pode é ficar com dúvida, certo? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostaram, já sabe, deixa um like, compartilha o vídeo, porque pode ajudar outros alunos que estão precisando. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.